Boa noite. Procon suspende consumo da cerveja Belo Horizontina. Uberlândia será palco do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei. Em destaque no JU de hoje, uma pauta internacional. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O que pode acontecer? Quais são os impactos econômicos? Qual o papel do Brasil neste cenário? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia lançou oficialmente o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, que acontece no mês que vem na cidade. Confira. A sala de reuniões do gabinete do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, ficou cheia para receber a solenidade de lançamento oficial. Jogadoras que estarão em quadra no campeonato estiveram presentes com representantes empresariais, políticos e sociais. Uberlândia é novamente destaque nacional no cenário do esporte. A cidade recebe mais um evento de nível internacional, o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, aqui na Arena Sabiazinho. É uma obrigação da nossa cidade receber essa grande competição internacional, que foi toda movimentada pela Federação Mineira e pelo Praia Clube, e também pelo o time de Belo Horizonte também, que participou disso. Então esse é um trabalho conjunto que vai permitir Uberlândia, que no próximo mês de fevereiro, vai sediar jogos internacionais, inclusive com vaga para o Mundial. A Uberlândia já mostrou, não só para o Brasil, mas para o mundo, o potencial de eventos de voleibol. O Sabiazinho é uma das arenas mais modernas do país hoje, com iluminação de LED, com todos os requisitos que a gente precisa para realizar eventos internacionais. Então, além de um ótimo ginásio, uma ótima logística, instalações hoteleiras que atendem perfeitamente, né, a tudo que a gente precisa, então a responsabilidade de fazer um grande evento. As atletas estão otimistas com os jogos que serão realizados entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Nós temos a oportunidade de ter duas equipes mineiras disputando o campeonato, né, que visa a melhor equipe do continente, e buscamos a vaga do Mundial. Então é um campeonato muito importante, com certeza a dedicação das duas equipes será muito grande. A gente vai jogar no Sabiazinho com a nossa torcida e em casa, e eu acho que isso é muito importante. O prefeito, né, com a federação, trazer esses eventos para a cidade de Uberlândia e para a nossa torcida que é tão participativa, né, e que está sempre junto com a nossa equipe. Outras equipes do continente completarão a tabela, que será definida e divulgada ainda essa semana. As datas de venda dos ingressos e os valores serão anunciados em breve. Existe um convite a todas as outras confederações dos outros países no continente sul-americano, e o que a gente aguarda é até na quarta-feira, e a gente já tem confirmação de equipes argentinas que estão sempre vindo, e a tendência dos últimos anos é a gente trabalhar entre 5, 6 equipes, né, contando aí com Dentil Praia e também Minas. O Procon de Uberlândia anunciou que, diante da decisão cautelar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo fechamento da cervejaria Baker, a cerveja Belo Horizontina não deve ser consumida, devendo ser retirada de circulação e comercialização. A partir desta segunda-feira, qualquer cidadão que possuir a cerveja Belo Horizontina poderá depositá-la na sede do Procon Uberlândia, localizado na rua Benjamin Magalhães, número 3, bairro Tibere. Caso o cidadão verifique que há estabelecimentos que comercializem o rótulo, é possível fazer também denúncias por meio do telefone 151 e também no Fale com o Procon no portal da Prefeitura de Uberlândia. Mudando de assunto agora, entrando no nosso destaque de hoje, o atual conflito entre os Estados Unidos e o Irã é o assunto do momento, desde o início de 2020. Antes de discutirmos o tema aqui no estúdio, vamos acompanhar um breve resumo dos principais acontecimentos até o fechamento desta edição.
Após ataques de milícias apoiadas pelo Irã a uma base americana no Iraque e retaliações norte-americanas contra essas milícias naquele país e na Síria, o atual conflito entre Irã e Estados Unidos tomou corpo no dia 3 de janeiro, quando drones bombardeiros norte-americanos mataram o general Qassem Soleimani no aeroporto de Bagdá, no Iraque. O general era um dos homens mais poderosos do Irã, considerado a principal figura de inteligência militar no país. No dia seguinte à investida, manifestantes foram às ruas de Teherã para protestar contra o ataque e a morte do general. A Embaixada dos Estados Unidos recomendou a saída imediata dos cidadãos americanos do Iraque. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os criminosos poderiam esperar por uma vingança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a morte do general como uma ação para conter o terror, já que o militar organizava um outro ataque contra os norte-americanos. O funeral do general Soleimani reuniu milhares de pessoas em sua cidade natal e depois em Teherã, capital iraniana. Horas antes do enterro, o exército iraniano atacou 2 bases americanas localizadas no Iraque. Trump tuitou em resposta ao ataque, dizendo que tudo estava bem. No dia 7, novos ataques aconteceram no Iraque, em local que abriga forças militares dos Estados Unidos. Em discurso transmitido pela TV estatal iraniana, o Ayatollah Ali Khamenei disse que a presença militar dos Estados Unidos na região tem que acabar e que a operação foi um tapa na cara dos Estados Unidos. O presidente Trump disse que os danos foram mínimos e que as forças americanas estão preparadas para tudo. Trump também afirmou que vai impor sanções econômicas até que o Irã mude a postura e disse que os países que ainda estão no acordo nuclear com o Irã devem abandoná-lo. Bom, para entender agora sobre esse momento tão importante que estamos vivendo de uma expectativa internacional de uma possível terceira guerra internacional, nós vamos conversar hoje com o professor Felipe Mendonça, que é do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E também o professor Aldo Duran, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Boa noite, professor Aldo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, o que vimos até agora foi uma guerra de discursos, né? Trump de um lado, os líderes do Irã e do Iraque do outro também se pronunciando, mas estamos sim diante de uma possível terceira guerra mundial. O que vocês acham sobre isso? Quem gostaria de começar? Bom, eu concordo que a guerra, parte dela é discursiva, né? A gente tem visto o Trump falando muitas coisas, né, tweetando e tal, e enfim, essa dimensão do discurso ela é muito importante. Agora, há uma dimensão real, né, do conflito, tanto é que algumas vidas se perderam, né, em ataques. Né? Os Estados Unidos atacou um comboio que tirou a vida do Qassem Soleimani, como a gente viu, mas de outros líderes, inclusive iraquianos, naquele ataque. E também um ataque iraniano de ontem, né, tirou a vida de 4 iraquianos. Então, você tem mísseis sendo lançados aqui e ali, e o capítulo talvez mais trágico disso tudo foi a derrubada do avião ucraniano, né, que tirou 176 vidas. Tudo indica que, de fato, foi um acidente. A própria diplomacia norte-americana entende que foi um acidente, o Canadá também, todo mundo muito, enfim, tomando muito cuidado com as palavras, mas o conflito ele tem essa dimensão do discurso, como você bem mencionou, mas você tem movimentações importantes no tabuleiro internacional, como essas que eu acabei de mencionar. E nesse caso, né, do ataque ao general Soleimani, professor Aldo, como que você vê a legitimidade, né? Porque o Trump coloca isso como algo legítimo, né? Como uma forma de combater o terrorismo, mas entre os líderes globais a história não é bem assim, né? É vista de forma positiva. Bom, é parte do discurso, mas também tem legitimidade das duas partes. O Trump, ele cria uma própria legitimidade no discurso dele e na política estadunidense, que é do conflito bélico. A gente já conhece isso no todo o século 2000 para frente, depois de 2001, né? Do ataque nas Torres Gêmeas.
Então a gente já conhece mais ou menos o perfil do governo norte-americano, estadunidense em relação a, no caso dos países árabes, no mundo árabe. E do lado do Irã, na verdade, também um discurso de retaliação, de resposta também violenta, né? Então você vê dois polos aqui do discurso, um tanto com um aspecto fundamentalista dos dois, né? Mas também tem que ver a política de Estado aqui, de cada Estado, que quer retaliar, quer, digamos, fazer, digamos, voltar uma estaca zero ou tentar diminuir a tensão, né? Então, o ataque do Irã, por exemplo, né? Os Estados Unidos sabiam disso, tanto é que eles falaram que 2 horas antes já sabiam, estavam preparados e foram para o bunker, né? Então, tudo parece planejado. E do outro lado, aqui estão as consequências da política militarista de cada país, né? Então, você vê, um país obriga o outro, ataca e logo tem aquela retaliação. Mas também tem o excesso, tem o blefe, né? Aquele de cada ação de cada Estado. Então, veja bem, aí o próprio Irã depois fala que não bombardeou para não atacar matar nenhum soldado norte-americano. Isso não existe, né? Uhum. E, por outro lado, eles cometeram um erro. Então, o erro derrubam o avião, né? Mas, mesmo assim, os Estados Unidos já derrubou um avião iraniano, você se lembra, 10 anos atrás, e eles falaram, simplesmente os Estados Unidos falou, olha, foi um erro. Eles não falaram de erro, eles confundiram com outra coisa, mas e ponto final. E agora é um outro contexto, no qual é grave porque os Estados Unidos provocou essa situação no Oriente Médio, né? E tanto é que fiquei sabendo que no avião, aquele avião que ia para a Ucrânia, tinha como quase 60 canadenses. Aí o dono do maior empresa de alimentos do Canadá, ele começou a criticar o Trump no Twitter, rede social, que o Trump é um cara irresponsável, né? Nas minhas palavras. Por quê? Porque tem jogo interesses internacionais. Então ele fala assim, deve parar essa loucura do Trump, que não só os empresários estão apavorados, os próprios setores militares e da base do próprio governo, que ele demitiu todos os funcionários que sabiam do Irã, por um motivo pessoal picuinha, ele demitiu. E ele ficou com aqueles que não sabem nada do Irã. Há muitas coisas na entrelinha sobre essa história, né? A gente ainda continua a falar sobre isso no JU, mas agora vamos saber como fica a temperatura aqui em Uberlândia e outras cidades da região. Confira agora no nosso mapa tempo. Segunda-feira com mais previsão de chuva em Uberlândia, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Ituiutaba com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Monte Carmelo e Patos de Minas também com previsão de chuva. A mínima fica na casa dos 18 e a máxima 27 graus nas duas cidades. Em Araguari, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 18 e 27 graus. E o Irã anunciou neste sábado que seus militares derrubaram de forma intencional o avião iraniano nesta quarta-feira, perto também do centro deles. Foram 76 pessoas foram mortas. Confira. Ao fazer o anúncio, o presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Militares informaram que o Boeing 737 voava perto de um local sensível e foi derrubado devido a um erro humano. O Irã havia acabado de atacar 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque e os militares esperavam uma retaliação norte-americana. O comunicado lido na TV estatal diz que as partes responsáveis serão punidas. O comandante das Forças Aeroespaciais, Amir Ali Rajizadeh, afirmou que a Guarda Revolucionária aceita a responsabilidade plena pelo incidente. Logo após o comunicado, um grupo de manifestantes, convocado pelas redes sociais, se reuniu em frente à Universidade de Teherã. Aos gritos, os manifestantes pediam morte aos mentirosos e a saída do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei.
O comunicado de que forças militares do Irã derrubaram o avião ucraniano provocaram reações de outros países, como pedido de punição aos responsáveis feito pelo governo da Ucrânia e também entre os principais líderes europeus. E corrigindo aqui o que eu tinha dito antes, na verdade, os militares do Irã anunciaram que foi sem intenção. Bom, vamos ver então a repercussão da derrubada deste avião. Em nota, a União Europeia disse esperar total cooperação do Irã nas investigações. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que a queda do avião reforça a importância de se reduzir as tensões no Oriente Médio. E o ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, diz que o Irã terá que lidar com essa terrível catástrofe para que não ocorra novamente. O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que uma equipe de especialistas franceses vai ajudar a decodificar as caixas pretas do avião derrubado. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou do Irã punição dos responsáveis e indenizações após a tragédia. A Ukraine International Airlines, operadora do avião, também se manifestou e disse que a decisão do Irã de não fechar o espaço aéreo na quarta-feira, depois do ataque às bases americanas no Iraque, foi absolutamente irresponsável. O Boeing 737, que fazia o voo 752 da Ukraine Airlines, partiu do aeroporto internacional Imam Khomeini de Teherã, com destino a Kiev, capital da Ucrânia, e pouco depois de decolar foi atingido por um míssil, como mostra um vídeo amador. Outro vídeo postado na internet mostra o avião já transformado em uma bola de fogo em queda livre até atingir o solo e explodir, matando todos os 176 ocupantes, 9 tripulantes e 167 passageiros de 7 nacionalidades. 176 vítimas na queda desse avião. Professor Felipe, ainda é uma história que há versões, mas parece que ainda não foi muito bem contada. Né? Eu queria que você fizesse essa análise dessa relação dessa queda desse avião e também dessa questão da morte do Soleimani com o impeachment do Trump. Seria uma grande teoria da conspiração, uma tentativa talvez de desfoque do impeachment do Trump? Bom, primeiro sobre o avião, a princípio houve uma guerra de versões, né? O próprio governo iraniano dizendo que aquilo, provavelmente o avião tinha caído por questões técnicas e tal, mas diante de inúmeras evidências, inclusive o governo do Canadá teve um papel importante disso, evidências de rádio, inclusive o vídeo que a gente viu agora, já mostravam que de fato o avião tinha sido abatido, né? E aí, depois de um tempo, o governo iraniano vem a público e assume que aquilo tinha sido, de fato, um acidente. O operador de uma bateria antiaérea confundiu o avião com um míssil, né? E aí ele tentou interceptar e aconteceu isso. Então, acho que o principal efeito, além da tragédia de perdas de vidas humanas, né, foi que houve uma alteração muito rápida do ambiente político do Irã. O Irã era um país dividido até a virada do ano. Depois da morte do assassinato do Soleimani, o Irã parece que se unifica no funeral, né? E aí depois, quando o governo iraniano vem a público e diz que abateu o avião por engano, o clima muda uma terceira vez. E aí a gente teve uma grande manifestação no sábado em Teherã, em diversas outras cidades do Irã. Inclusive, aí tem outra guerra de versões, porque o governo iraniano, até onde a imprensa ocidental tem coberto o assunto, tem feito repressões severas aos manifestantes. Agora, sobre a segunda pergunta, sempre tem essa questão do impeachment, né, do cenário doméstico. Eu acho que isso pode nos ajudar a entender parte da explicação. Mas como nem tudo é tão simples, né, eu acho que é uma conjunção de fatores. De fato, o ataque tirou um pouco o foco do cenário político doméstico norte-americano, mas eu acho que isso explica só até um certo ponto, porque até onde a gente consegue mapear, o impeachment não vai passar, né? O Senado ele é dominado pelo partido do presidente Trump e não vai passar. E também tem uma outra questão, que esse escalonamento das tensões com o Irã por parte dos Estados Unidos vem numa crescente desde 2018, né? Então não é algo que aconteceu agora. Desde 2018, quando o Trump decide sair unilateralmente do acordo nuclear que tinha sido negociado com os membros do Conselho de Segurança da ONU e que o Irã vinha cumprindo,
né? É um acordo que estava funcionando. A partir daquele momento, a gente tem uma série de eventos que vai levar, por exemplo, a ataques de alvos ali por parte do governo norte-americano das milícias iranianas no Iraque, revides, como o Aldo falou, até levar, por exemplo, aquele ataque que aconteceu no passado numa usina de petróleo na Arábia Saudita, e aí você tem a morte de um cidadão americano em Kirkuk também no ano passado, que vai levar a uma série de outros ataques até chegar na virada do ano, bem ali do dia 31 para o dia 1º, quando há uma manifestação grande em frente à embaixada americana no Iraque, né, em Bagdá, que aí vai fazer com que o Trump decida tirar a vida do Soleimani num grave atentado à soberania do Iraque, né? Agora há pouco a gente falava sobre a legitimidade. Todas as ações do Trump, acho que todos os pactos de guerra e convenções do direito internacional, todos foram rompidos nessa história, né? foram quebrados. Com certeza. Então... E aí, pensando agora num cenário global, né? Como é que fica o Brasil diante dessa situação, desse conflito, e o que a gente pode esperar, né, a partir de agora, né? Até impactos econômicos também. Bom, eu pegando um pouco o gancho para entender um pouco o Brasil, né, que essa situação de conflito, escalada do conflito e tensão no Oriente Médio, especificamente no Irã, né, parece não ser novo, como o Felipe mostrou, 2018, 19, principalmente 19, tem uma tensão muito grande, Estados Unidos e Irã, justamente com a subida do Trump ao poder, né? Então, o Trump ele faz uma decisão sozinho, unilateral, não consulta a Europa, a OTAN, não consulta o próprio Iraque e ele dá o golpe, né? O famoso strike, não é greve como traduz o Google, né? Que é uma greve contra o Irã, é o golpe mesmo. Golpe militar, assim, de força, né? Então, ele tomou a prerrogativa sozinho, mas também tem assim, uma influência eleitoreira, né, do lado do Trump, que ele escolheu num momento, como ele é imprevisível, né, e ele só espera o que fazer na frente, né? Mas num contexto eleitoreiro, o Bush filho fez isso, o Obama fez também, 2003 para 2004 foi a mesma coisa. Como que chama? Antes o Clinton, né? O Clinton, depois o Obama, fez a mesma coisa, né? O Bush não muda sempre essa tensão eleitoreira, né? Então, o que eu posso falar rapidamente aqui, que a política norte-americana em relação ao Oriente, ao mundo árabe, depois da Guerra Fria, ela começou a desestabilizar esses países e ele não tem como... É uma política desastrada, né? Os Estados Unidos age de uma forma... não sabe, não tem experiência, não tem qualidade da sua ação em relação à França e à Inglaterra, que são países com experiência de países coloniais, né? Então, esses países que saíram do colonialismo, né, eles apostaram, a França apostou nas ditaduras militares laicas, né? Isso que deu no Iraque, e agora uma mistura no Irã, né, laica com fundamentalista, né, e como o Felipe mostrou, muda-se do quadro, mas isso já vem se trabalhando ali numa consequência depois da Guerra Fria, né? Depois de 2001 e 2002, com o ataque, né, vai mudando a situação e os Estados Unidos vai perdendo o controle. Porque ele quer forçar países que sejam próximos aos Estados Unidos. E, por outro lado, o fundo do petróleo, né? Então, uma política desastrada em relação à França e à Inglaterra. Tá certo? E, no caso do Brasil, qual que é a repercussão, né, o impacto? Primeiro, a gente pode... a primeira questão militar, né, que todo mundo, o próprio exército está preocupado, né? Um pé atrás, e que a política do Bolsonaro se alinha automaticamente e já começa a trabalhar no Twitter. Isso acaba preocupando não só os militares, mas também todo o povo brasileiro e os setores da economia, né? Porque aí perde o mercado com o Irã, que tem um forte mercado para exportação lá, né? E outros países do Oriente Médio, e não tem como, numa situação de crise econômica. E, por outro lado, finalmente, acabando essa situação, o governo atual brasileiro não tem uma política militar ou comercial, digamos assim, própria.
Então, esse é o problema. Então, ele não sabe lidar com essa situação. Então, se alinha automaticamente, ele está mais ou menos parodiando, no meu ver, o governo norte-americano em vários aspectos, na religião, na economia e agora na questão da guerra. Falando que são países terroristas e é complicado, né? Muito difícil de entender, né, essa política. E agora vamos saber quais são os eventos que a gente sugere para você. São coisas que acontecem aqui em Uberlândia e são promovidas pela Universidade Federal de Uberlândia. Veja. Olá pessoal, aproveite esta dica para aproveitar nesta semana. O Museu de Minerais e Rochas da UFO foi criado em 1987 e funciona desde julho de 1992 no primeiro andar do bloco 1Q no campus Santa Mônica. Contém cerca de 750 amostras em seu acervo expositivo entre minerais, rochas, fósseis e recursos energéticos. A maioria das peças é proveniente da região do Triângulo Mineiro, mas algumas delas vieram de outras regiões do Brasil e até mesmo do exterior. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas na parte da manhã e das 2 até as 5 horas na parte da tarde. Passe lá e confira tudo. O evento UFO fica por aqui. Na próxima semana teremos mais dicas para vocês. Até lá! Estamos chegando na parte final, então, do nosso JU de hoje. E a gente fez aqui uma discussão, bate-papo sobre a crise entre os Estados Unidos e o Irã. É um tema muito complexo que envolve vários lados, visões e olhares atentos. Então, professor Felipe, para a gente encerrar, já que ouvimos agora o professor Aldo falar, né, sobre essas questões políticas, eleitorais também que envolvem a questão do petróleo. Sim. E esse conflito sempre, né, de muitos anos entre Estados Unidos e Irã. Que reflexão a gente faz no final das contas a partir desse momento que nós estamos vivendo? É sim um período tenso mundialmente que a gente deve ficar atento porque vai impactar sim de uma forma geral, global, todos nós? Então, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que o quadro é gravíssimo, né? Ele é gravíssimo, pode ter impacto sim no Brasil, principalmente, como o Aldo mencionou, com relação às exportações brasileiras de milho, impacto no preço do petróleo, embora o Irã não seja um dos grandes produtores, não está ali no top 3, mas pode ter impacto, já teve impacto, né? Então o preço aí da gasolina pode ser afetado. Então a situação é grave, o impacto é real. Agora, eu acho que a gente está muito longe de um conflito de escalas globais, né? No começo aqui do nosso bate-papo, você mencionou Terceira Guerra Mundial, né? O jogo entre os grandes players é outro jogo. Ainda é mais político, né? Ali a gente está falando de conflito de potências nucleares, então nesse nível a gente não chegou. O que eu entendo, acho que muitos analistas concordam comigo, é que a tensão vai ficar circunscrita ao ambiente regional do Irã, ao Oriente Médio, a tensão entre Irã e Israel, Irã e Arábia Saudita, a relação do Irã com o Iraque, como vai ficar, principalmente depois do ataque de domingo, ela está contida ali. Agora, pegando um gancho do Aldo também, é importante dizer que a política estadunidense para o Oriente Médio é uma tragédia absoluta. Eu acho que se você olha a situação do Iraque, se você olha a situação do Iêmen, da Arábia Saudita, se você olha a situação da faixa de Gaza, se você olha da Síria, o que é o Estado Islâmico, né, que é uma reação direta à invasão americana no Iraque, é uma tragédia absoluta, né? E o Trump, isso não é uma coisa que nasce com o Trump, é uma coisa que vem desde antes, como o Aldo mencionou, mas o Trump agudiza, ele tensiona, né? Ele dobra a aposta, né? E a situação que a gente está vendo agora é em grande medida resultado dessa política do Trump, né? Então fica... E sobre o Brasil, né? Eu acho que vale uma nota rápida, né? Que é impressionante como o Brasil compra imediatamente, automaticamente, a posição norte-americana, né? É um ponto fora da curva na história da diplomacia brasileira. O Brasil nunca teve uma postura desse tipo, né? Sempre foi a postura brasileira no sentido de acomodar, de paz, né? Mas não é o que a gente tem visto com o governo Bolsonaro, e eu acho que é um grande erro da diplomacia brasileira.
Muito obrigada hoje pelas suas explicações sobre esse conflito tenso que vivemos, viu, professor Felipe Mendonça? Também, professor Aldo Duran, sempre muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. E também, né, aprender muito com você sobre essas questões internacionais. O Jornal da UFO volta sempre a tocar sobre esses assuntos que envolvem política, economia, então fique ligado que quando tiver novas informações sobre esse conflito, sempre colocaremos em destaque aqui no nosso jornal. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau!